Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. E a honra e a glória para sempre. Amém. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com todos os nossos amados irmãos. Trago um abraço fraternal da congregação a qual estou dirigindo aqui no Parque das Flores, também para os amados irmãos. Já foi lido, mas vamos repetir aí, a leitura do texto que vai servir como base para a nossa meditação nessa manhã, que se encontra lá no livro de Neemias, no capítulo de número 2, e nós vamos ler apenas os versos 17 a 20. Neemias 2, 17 a 20.
Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, nós faremos essa leitura. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo de Amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Pai de amor, graças te damos pela tua palavra lida. E neste momento que nós vamos meditar sobre a mesma, suplicamos a tua misericórdia sobre a vida do teu povo aqui reunido nesta manhã, para que não falemos de nós mesmos, mas que tão somente sejamos um instrumento nas mãos do teu Espírito Santo a trazer a tua palavra de acordo com a necessidade do coração de cada um de nós aqui presentes nessa manhã. É o que nós pedimos, com o perdão dos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é inesgotável. E ontem eu até brinquei com o reverendo Fábio, quando estávamos lá na Igreja Mãe, Sapopemba, por ocasião da reunião do presbitério, quando o reverendo Walter, que fez a mensagem no presbitério, falou exatamente de reconstruir, né, do texto. Aí depois eu brinquei com o reverendo Fábio e falei: olha, ainda bem que eu te mandei durante a semana qual seria o tema da minha mensagem, para não falar que eu peguei do reverendo Walter aqui no sábado. Mas deixando a brincadeira de lado, a minha pergunta inicial para cada irmão aqui nessa manhã é exatamente a seguinte: como está a sua vida com Deus? Como está? Vivemos uma época diferente, né? É triste a gente às vezes ver, triste e alegre ao mesmo tempo, né? Aí aquela analogia que sempre o apóstolo Paulo faz com a filosofia nos seus textos, nas cartas que ele escreveu, e que a gente fica meio que na dúvida: o que está querendo dizer? Como posso estar triste e alegre ao mesmo tempo? Estou triste porque, aliás, vamos começar pela alegria, né? Pelo melhor. Estou alegre por rever os amados irmãos, mas estou triste por não poder ver face a face, né? Todos mascarados. A hora que eu fui apresentado para o nosso irmão que está aqui dirigindo a liturgia, o reverendo Fábio falou assim: ó, tira sua máscara para ele te ver. E falou para mim: tira sua máscara para ele te conhecer também. Que é difícil. E aí a pergunta é exatamente essa: como você tem vivido esses últimos 2 anos? Houve uma mudança, houve uma transformação em todo sentido. Há pessoas que se separaram no meio dessa pandemia porque não aguentavam ficar com a esposa, com o esposo dentro de casa. Alguns que mataram. Enfim, foram tantas coisas que aconteceram que a gente fica perguntando: o que está acontecendo com a humanidade? O fato é, meus amados irmãos, que a vida não é uma caminhada aleatória. Aquela do tipo que iniciamos sem pretensão e vagamos por caminhos fortuitos. Nem muito menos uma concorrência de caminhos malogrados. Na verdade, esses caminhos malogrados às vezes causam confusão e cansaço
E muitos de nós estamos cansados de máscara, cansados de tanto álcool gel. Eu fiquei com a pele toda ressecada da mão de tanto álcool que passava. Eu já entrava no lugar para... Né? Então são caminhos, às vezes, que a gente fica cansado de percorrer. E quando nós olhamos, eliminamos essas opções, quando olhamos para a Escritura e vemos que Deus mesmo estabeleceu um propósito para a humanidade quando a criou, e isso está lá registrado em Gênesis capítulo 1, dos versos 26 a 28, nós percebemos que tanto para o homem quanto para a mulher, ambos tinham a missão de satisfazer o propósito de Deus. Aí alguém poderia me perguntar nesse momento, mas pastor, será que o propósito de Deus é que nós ficássemos enclausulados? Será que o propósito de Deus é que nós ficássemos aí presos, ficássemos aí com máscaras, ficássemos aí meio que atormentados mentalmente por tanta mudança? E eu respondo, tudo tem um propósito para Deus. Muitas vezes nós queremos olhar para o nosso umbigo. Muitas vezes nós queremos olhar para nós mesmos, né? E fazemos aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? Falando que nós devemos fazer um autoexame, olhar para nós mesmos. E quantas vezes ao olharmos para nós mesmos, nós vamos percebermos que estamos fracos. Mas eu estou na igreja, eu participo, eu faço isso, eu faço aquilo. E ontem na mensagem do reverendo Walter, ele comentava sobre isso, né? Está meio estranho, a igreja perdeu algumas coisas que não poderiam perder. E aí, meus amados irmãos, é fascinante na leitura do livro de Neemias, onde é narrada aqui a reconstrução dos muros de Jerusalém, o repovoamento daquela cidade e a restauração da fé, vemos a soberania de Deus, conduzindo os acontecimentos, motivando e movendo as pessoas a cooperarem com suas vidas e serviço. É um difícil contexto olharmos para esse livro, pois o contexto nos mostra uma pobreza, uma escassez e muita oposição. Os judeus, para nós hoje, mas na época hebreus, que sobreviveram ao cativeiro, estavam em Jerusalém, resistindo apáticos àquelas condições subhumanas. Qualquer semelhança hoje nos nossos dias, no sentido espiritual, não é mera coincidência, é providência divina. E aí, meus amados irmãos, nós vamos perceber que essas notícias chegaram aos ouvidos de um homem comum, como comum somos qualquer um de nós aqui, mas temente a Deus e piedoso a Deus, como também nós somos. Neemias, um simples hebreu que não abandonou sua fé, nem esqueceu de que era o seu Deus. Ele, um copeiro do rei, como ele no capítulo 1 ele termina dizendo que ele era o copeiro do rei. Ele, além de copeiro do rei, mas ele era temente a Deus, que foi o que eu falei primeiro. E notem, meus amados irmãos, que ele tomou conhecimento dos fatos e buscou ao Senhor e foi instrumento dele para a reconstrução de Jerusalém. O que lemos a partir da oração de Neemias, no capítulo 1, logo no início do livro, nós vamos perceber que são as consequências da intervenção de Deus na história do seu povo, através de um simples homem, um copeiro, um trabalhador normal, que foi elevado à posição de governador de um dia para o outro. Os muros da cidade, que estavam em ruína, foram reconstruídos em 52 dias. Aí sim, reverendo Fábio, esse dado eu não tinha, mas peguei de ontem. 4 quilômetros em 52 dias de construção de muro. Já imaginaram o que é isso? 4 quilômetros?
Os irmãos para vir aqui para essa igreja, os que são mais antigos, quantos anos demorou para chegarmos aqui, nesse tempo que os irmãos estão hoje? E Neemias, em 52 dias, construiu 4 quilômetros de muro. E a confiança em Deus foi restaurado e restabelecida. Destaca-se no relato, além da soberana providência de Deus, vemos a disposição confiante de um homem simples. Ele confiou em Deus, não em si, mas na providência de Deus na sua vida. E debaixo do temor e confiança no Senhor, Neemias se apresentou diante do rei, de quem recebeu permissão e nomeação para ir até a cidade arruinada, a trabalhar em sua reconstrução, como vemos lá no capítulo 1, versículo 2. Apontando para o Senhor, ele conclamou o povo abatido ao serviço, conscientizando-os de que o caos que estava ali colocado, de como Deus queria usá-los para o bem deles mesmos. A maior reforma implementada por Neemias em Jerusalém não foi simplesmente a reconstrução dos muros, mas foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Sem essa restauração, Jerusalém seria absolutamente vulnerável. Precisava realmente de algo maior. A maior necessidade da igreja e da nação hoje, meus amados irmãos, é a restauração da autoridade suprema da palavra de Deus para reger a vida do seu povo. Talvez a providência de Deus, talvez nós ficarmos afastados, talvez nós nos adaptarmos aí às mídias, tenha sido uma providência de Deus. E aí, meus amados, Deus moveu o coração daquele povo para reunir-se, a buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. Neemias foi claro com o objetivo de que eles deveriam primeiro buscar a providência de Deus nas suas vidas. Hoje o povo busca resultados, coisas, benefícios pessoais, não a palavra de Deus. Se você olha e liga a televisão, ouve no rádio, seja lá o que for, nós vemos que as pessoas querem bênçãos de Deus, mas não querem Deus. Ontem, conversando com um vizinho que mora ao lado da minha casa, e ele, torcedor, fanático do Palmeiras, ele estava ali e tal, né? E eu estava ali arrumando o carro e tal, e de repente eu falei, pô, e quando está o jogo? Parou aqui e tal. Aí conversando, eu falei assim, meu pai está internado com a Covid. Aí eu falei assim, fala o nome dele, que eu vou pedir orações lá na igreja e vou orar pela vida dele. Aí ele falou, Luiz. Eu falei assim, eu vou orar por ele. É sempre bom. E ele com um cigarrão ali, fumando, né? É sempre bom, minha mãe é pastora. E é bom sempre estar orando. Aí eu parei, falei, é bom. Continuei conversando. E depois minha esposa me chamou, adentrei. Aí fiquei refletindo. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem viver Deus em suas vidas. E exatamente isso, meus amados irmãos. Tem fome de prosperidade, de sucesso, mas não tem fome da palavra de Deus. Talvez essa seja uma das consequências da pandemia que nós estamos vivendo. Do homem se buscar mais a Deus, do homem se virar mais para Deus. É importante ressaltar que todo o povo, homens e mulheres, reuniram-se para buscar a palavra de Deus naquela época de Neemias. Ninguém ficou de fora.
Exatamente porque eles estavam muito afastados, e foi por causa disso que Deus permitiu que eles novamente fossem conquistados e fossem escravizados novamente. O que está acontecendo com as nossas vidas? Foi a primeira pergunta que eu fiz logo no início da mensagem. E é exatamente isso que eu me pergunto o tempo todo. E notem que ninguém ficou de fora naquela caminhada da restauração. Foram pobres, ricos, agricultores e nobres, homens e mulheres. Eles tinham um alvo em comum: buscar a palavra de Deus. Precisamos ter vontade de nos reunir, não apenas para ouvirmos cantores famosos ou pregadores famosos, conhecidos, mas nos reunirmos para ouvirmos a palavra de Deus. O centro do culto é a pregação da palavra de Deus. É Deus falando conosco. Todo o povo se ajuntou com um só homem. Está lá em Neemias 8:1. Não havia apenas ajuntamento, mas comunhão. Não apenas estavam perto, mas eram unidos de alma. A união deles não era em torno de encontros sociais, mas em torno da palavra de Deus. Confiando no Senhor, resistiu à oposição aos adversários. É o que nós acabamos de ler aqui. 2 grupos, ou a gente imagina que seriam 2 governadores que administravam ali algumas regiões e que se opuseram e que começaram a inflamar e falar assim: você está querendo se rebelar contra o rei. E notem que, mesmo culpado com todo aquele trabalho, ele não fechou os olhos para as injustiças do meu povo, empenhando-se nas soluções movidas pelo temor do Senhor, conforme o versículo 5. O sucesso da empreitada, da reconstrução, não o fez se encher de orgulho, mas, ao contrário, reconhecia e testemunhava a ajuda e cooperação de Deus. Capítulo 6, versículo 16 de Neemias. Sem dúvidas, a reconstrução foi fruto da graça e providência de Deus. Mas é inevitável a importância dos instrumentos. E os instrumentos ali foi Neemias e o povo. Foram instrumentos de Deus para a reconstrução, para mostrar para o rei, para mostrar para aqueles governadores que estavam sendo opositores, de que Deus tem poder e usa os instrumentos que ele tem na mão, que era a vida de um simples copeiro e de um povo todo, para fazer a diferença. O povo estava dedicado integralmente ao trabalho. Cada um entendeu a importância de contribuir individualmente com a reconstrução, de servir com total dedicação, renunciando aos interesses pessoais e buscando o interesse comum. Mas claro que houve exceções. Isso nós vemos no capítulo 3, versículo 5. O relato, meus amados irmãos, de Neemias tem muito a nos ensinar, mesmo nesse contexto. Em muitos aspectos, o povo de Deus experimenta desânimo e abatimento decorrentes de pandemia, como nós estamos vivendo da Covid. E vira e mexe, nós sempre somos tendo que enfrentar problemas em nossas vidas. Frentes de trabalhos foram abandonados, modificados ou diminuídos. Muitos ainda estão amedrontados e apavorados com todo o contexto e prognósticos que a mídia passa para nós sobre o problema da Covid. E quando a gente pensa que agora em 2022 vai ser diferente, aí é igual aquelas propagandas de equipamentos eletrônicos, né? Ou de celular, ou de eletrodomésticos. Olha, tem um novo equipamento, esse é o Evolution, né? Na pandemia veio Ômicron. Olha só, que nomão, né? E aí a gente pensa, não vai chegar aqui, está lá nas Europa, está lá nas Américas. Não, chegou aqui.
E eu falei errado propositalmente, porque é assim que o povo fala. É assim que as pessoas vão lá e às vezes não sabem nem o que está acontecendo. E aí, por ignorância, não vou me vacinar. Não vou fazer isso. E acaba contagiando e acaba virando essa bola de neve. E notem que aí nós precisamos restabelecer, reconstruir. E a leitura de Neemias nos encoraja a olhar para Deus, que é um Deus soberano, que é o Senhor de nossas vidas. Encoraja-nos primeiro lembrando que Deus é que vai estar no comando e na providência de tudo. Encoraja-nos nos mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Independente de quem morreu ou deixou de morrer, ia morrer de qualquer jeito. E aí nós temos que lembrar das palavras de Cristo que diz: nenhuma folha, nenhum fio de cabelo cai, se não for da vontade de quem? De quem? De Deus. Tudo que está acontecendo, meus amados irmãos, não é culpa do diabo, não é culpa... É a providência de Deus, é da vontade de Deus e Deus permite. Agora, a pergunta que nós temos que nos fazer: por que Deus está permitindo isso? O que está acontecendo com a humanidade para Deus intervir de tal maneira em nossas vidas? E aí os textos nos lembram que o Senhor é acessível, compassível e bom. Logo no começo do livro de Neemias, nós percebemos que ele vai procurar o rei, mas ele também vai procurar o rei de tudo, o Criador dos céus e da terra. E ele faz uma oração. Ele ora. E ele nos encoraja, meus amados irmãos, a também fazer oração. Seja qual for o contexto, alegria, dificuldade, lutas, desânimo ou miséria, nós temos um recurso inestimável, que é a oração. Neemias nos lembra que é Deus, ao mesmo tempo que nos estimula a buscá-lo. Não basta simplesmente buscar a Deus, mas eu tenho que conversar com Deus. Ele nos estimula a dependermos dele, seja qual for a situação. Nós temos que nos colocar aos pés de Deus. E assim nós vemos lá Daniel, assim nós vemos lá Jesus, sempre em oração. Notem que precisamos não apenas reconhecer a bênção que é a oração, mas precisamos orar. Como está a tua vida com Deus em oração? Meus amados, eu posso ver a manifestação de Deus na sua palavra, eu posso orar, mas eu também preciso aprender a confiar em Deus. Quando eu perguntei logo no início, e repito pela terceira vez, como está a sua vida? Talvez você não tenha colocado tudo para poder pensar. E está prestando atenção na mensagem. Mas Deus quer que você preste atenção nele. Que você olhe para ele. E é nesse contexto que nós precisamos aprender a confiar em Deus. No ensino precioso desse livro de Neemias, Neemias nos encoraja ao serviço, à disposição pessoal, motivada pela piedade, pela confiança em Deus, que é a peça fundamental para reconstruir. Como o povo de Deus que o reconhece e o busca, como devemos nos dispor para o serviço do Senhor, a piedade pessoal, o culto público, a evangelização, o socorro aos necessitados, a ajuda ao próximo, vai por aí afora. Não espere 2023, 2022 já começou errado, já começou com novamente aí os números aumentando. Não vai esperar 2023, vamos agora nos dispor para o serviço do Senhor. Hoje mesmo, examine suas motivações, certifique-se das suas habilidades, identifique as oportunidades que não faltam. E negue-se a si mesmo e sirvamos ao Senhor.
restabelecer as frentes de serviço, vamos restabelecer nossa participação nas atividades, vamos reconstruir. Se queremos restauração para a igreja, precisamos buscar não as novidades, mas voltarmos-nos para as Escrituras. Nós temos deixado a palavra de Deus de lado, nós temos visto muitas coisas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quem salva é Cristo. E isso Deus já mandou para nós. E Deus quer que nós olhemos para Ele. Se nós queremos essa restauração, nós temos que voltar para as Escrituras. A alegria de Deus sempre vem sobre o povo quando este obedece à palavra de Deus. E é por isso que nós vemos lá no versículo 10 de Neemias: a alegria do Senhor é a vossa força. E houve muita alegria. O mundo está atrás da alegria, mas ela é resultado da obediência à palavra de Deus. O povo do mundo nunca vai encontrar alegria se não buscar a Deus em primeiro lugar. O pecado entristece, adoece, cansa, mas a obediência à palavra de Deus traz uma alegria indizível e cheia de glória. O povo alegre é um povo forte. O povo com Deus é um povo vencedor. E é por isso que Jesus Cristo disse: se eu venci o mundo, quanto mais vós. Nós já somos vencedores, meus amados irmãos. E não podemos nos entristecer com todo o caos que estamos vivendo. Mas nós temos que olhar para a providência de Deus e nos perguntar: o que Deus quer de mim? E responder como Samuel: eis-me aqui, Senhor. É isso que nós precisamos. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando você está alegre, a força de Deus nos entusiasma a não ficar ali, triste, na cama, enclausulado em casa. Não, eu quero sair, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero anunciar as boas novas do meu Senhor. Você tem disposto o seu coração para conhecer a palavra de Deus? Você tem disposto o seu coração para viver o ensino da palavra de Deus? Você tem disposto o seu coração para ensinar a palavra de Deus? Aí vocês podem estar me perguntando: poxa vida, esse pastor que o reverendo Fábio trouxe aqui começa com uma pergunta e termina com 3 perguntas na mensagem? E não me dá nenhuma resposta? A resposta está em você mesmo, naquela que o Espírito Santo colocou no seu coração. Mas eu só gostaria de terminar com a palavra de Cristo, que eu nunca me esqueço. E foi uma das coisas que me fez me tornar pastor. Porque quem é pastor, muitas vezes não quer que o seu filho seja pastor. E eu me lembro que quando eu fui falar para meu pai: pai, eu quero ser pastor. Meu pai tinha chegado de uma reunião do presbitério que tinha demorado. Ele chegou de madrugada e já tinha acabado o presbitério. E eu cheguei para ele e falei: pai, eu quero ser pastor. Acordei de madrugada do nada. Meu pai chegou naquele momento. Aí meu pai falou: você vai dormir, você está com sono, você está com pesadelo. A vida de pastor não é fácil. Como não foi fácil a vida de Cristo. Mas Jesus Cristo me disse uma coisa, e que eu trago aqui no meu coração, e que eu gostaria de deixar com os irmãos nessa manhã. Você encontra lá em Mateus, no capítulo 5, dos versos 13 a 16, bem conhecido, aonde ele diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Neemias foi o sal a temperar aquele povo que estava insípido. Neemias, um homem simples, foi aquele que iluminou, que deu a luz a um caos total, porque ele brilhou a luz de Deus. Que o nosso bom Deus e Pai nos abençoe neste início de ano e que o possamos a nos dispor a fazer a diferença, sendo o sal e a luz do mundo, a fazer a diferença aonde quer que você esteja, seja no meio dos seus familiares que não são evangélicos, seja no seu trabalho, no seu estudo, na sua vizinhança, seja onde for, faça a diferença. E eu tenho certeza que Deus será contigo, como foi com Neemias. Que Deus nos abençoe. Amém. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir.